Livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 47, perante Jesus. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso, repouso em débito, deserção do dever. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com Cristo. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Paulo, Colossenses 3:23. Cris, num piscar de olhos, chegamos na última mensagem do livro, né? Conduta espírita perante Jesus. Nossa, mãe, que responsabilidade que André Luiz está deixando para a gente aqui. Vamos nós, né? Tentar falar um pouquinho de Jesus, né? Que não é fácil, né? Mas eu acho que a gente já tem bastante instrumentos, né? Até pelo menos para a gente poder falar sobre ele, né? A gente pode, talvez, não conseguir ainda vivenciar tudo que ele propôs para a gente, né? Mas a gente já tem algumas coisas, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, é a gente talvez questionar quem é Jesus para mim, para você, para todo mundo que está ouvindo, acompanhando esse podcast junto com a gente, né? Quem é Jesus para cada um de nós, né? Porque é só assim que a gente também vai conseguir identificar qual que seria a nossa conduta perante ele, né? Porque ela vai ser individual, como tudo na nossa vida, né? E é muito assim, eu estava pensando hoje, eu estava dando uma lidinha, né? Meio que me despedindo, vamos dizer assim, né? Melancolicamente desse livro, desse podcast, porque eu tenho um pouco disso, né? Ainda, né? Eu tenho umas dificuldades ainda a vencer com finais, então aí eu estava ali olhando e eu falei assim, gente, né? Espiritualidade, ela conhece, né? Cada um de nós, porque ela pôs a nossa conduta espírita perante Jesus no 47, no último, né? Houve todo um preparo antes, né? Porque esse nosso irmão, né, esse ser de luz, você falou muito bem, a gente já tem muito material, a gente já vislumbra quem é Jesus, mas a gente ainda não consegue assim colocar, muitas das vezes, ele como um irmão que caminha aqui do lado, né?
Eu acho que a gente caminha para sentir Jesus. Quando a gente começar a sentir Jesus em tudo que a gente faz, essa conexão vai ficar muito mais fácil e muito mais poderosa como agente de transformação, né? Porque Jesus é o exemplo, né, Rose, de comportamento ético, moral. Ele tem uma identidade assim muito consciente e comprometida com esse universo divino, né, que a gente tanto aspira, né, onde a humanidade aspira, onde a sociedade, através assim da bênção da evolução, a gente vai chegar um dia, a gente vai caminhar, né? E é esse irmão que está do nosso lado o tempo todo, né? Nos ajudando também a despertar essa consciência comprometida com o universo divino, né? E é importante a gente refletir um pouco, né? Porque se a gente se aceita como filhos de Deus, né? A gente também vai assumindo, como você disse, né? Que Jesus é esse nosso irmão mais experiente. A gente, às vezes, quando a gente vai pegar os exemplos na Terra, a gente fica um pouco em dúvida, um pouco conturbada a nossa clareza das coisas, né? Porque de verdade a gente modifica um pouco, né, as coisas. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar de irmãos, né, a gente pensa, o irmão mais velho geralmente é aquele que vai cuidar, que vai dar os exemplos, que vai, pelo menos deveria ser, né? Deveria ser assim. Mas aí acaba que fica isso um pouco deturpado, né? E a gente acaba se perdendo nessa lição, né? Que Jesus é esse nosso irmão mais velho, né? Que veio para trazer os exemplos, para confortar, para estender as mãos naquele momento mais difícil, porque essa seria, entre aspas, né? Um pouco do que o irmão mais velho faria, né? Quem tem irmãos assim vai pensando, né? Pelo menos é o que às vezes a cultura prega para a gente, né? E se a gente vivesse dessa forma, como está mais ou menos determinado, né? O que vem primeiro, ele vai tendo mais experiência, ele vai podendo ajudar os outros, né? Mas, na verdade, a gente se perde muito nisso. E aí, quando a gente fala que Jesus é nosso irmão mais velho, para alguns isso fica confuso, né? Porque às vezes o irmão mais velho é aquele que dá trabalho, que tem que fazer uns movimentos para ajudar, a família inteira tem que ajudar, né? Enfim, cada família tem seu contexto e sua realidade, mas eu estou dizendo isso meio para a gente brincar um pouco, né? Mas para dizer assim, Jesus é esse irmão mais experiente que a gente tem, né? Já atravessou todo esse percurso que a gente ainda vai atravessar, e como filhos de Deus, nós todos em humanidade somos irmãos, né? E aí, quando eu falo essa coisa, né, de que às vezes esse irmão mais velho é aquele que vai estender as mãos no momento difícil, que vai confortar, né? A gente vai vendo essas mensagens no próprio Evangelho, né? Então, por exemplo, a gente vê lá no Evangelho de Mateus, ele dizendo, né? Jesus dizendo, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei com vocês, né? Então, a gente sabe que ele não nos abandona, que ele está sempre presente. E ele se conecta com a gente através dessa oração, dessa conexão, desse padrão vibratório que a gente se vincula a ele, né? Então, assim, é muito interessante, né? A gente pensar nessa conduta espírita perante Jesus, olhando para ele como esse irmão mais experiente, né? Como você disse, eu acho isso muito, muito importante, né? É interessante, né, que como esse irmão mais velho, você falou, né, que a gente nunca está desprotegido, né? E realmente, muitas das vezes, através até da nossa rebeldia, a gente questiona que está desprotegido, que está sozinho, né? Que
que os amigos espirituais não olham para nós, que Jesus não olham, não estão do nosso lado, mas isso é a nossa rebeldia de afastamento, né? É o nosso olhar raso, né? Porque, na realidade, ele está ali o tempo todo ao nosso lado, nos ajudando, né? Muitas das vezes aquilo que a gente tanto anseia, a gente tanto quer, naquele momento não pode ser permitido, porque de nada iria nos ajudar. Então, até nesse cuidado, esse irmão tem por nós, né? Ele alivia os obstáculos no nosso caminho para que a gente caminhe firme, né? Sem levar tombo, sem ralar o joelho, sem cair, sem se machucar, né? Então, é isso mesmo. E você falou muito bem da oração, né? Eu acho que nesses momentos em que a gente se afasta, em que a gente fica meio que rebelde, aquele irmão rebelde, né? Aquela ovelhinha negra lá, que a gente tem que fazer é a oração, né? A oração com fé, né? Pedir que ele, mais uma vez não, porque ele está sempre ao nosso lado, mas que ele entenda e compreenda essa nossa postura e nos ajude a sair dela, né? Porque muitas das vezes a gente também é teimoso, né? Então que a gente se conecte, né? Sintonize com esse irmão que está ali. Eu acho muito bonita tem uma mensagem, né? Que eu não sei se chama Pegadas na Areia. E é antiga. Eu lembro que eu era assim bem mais jovem. Eu recebi um cartão. A gente recebia cartão naquela época, né? Eu sou da época, né, do cartão, então eu recebi um cartão lindo, que aí tinha as pegadas na areia, aí falava, eu estava, só tinha uma pegada, eu estava andando, aí a conclusão não eram as suas pegadas, né? As pegadas eram do Cristo, só que ele estava te carregando no colo. Nossa, eu achava lindo, eu carreguei aquele cartão assim por muitos anos, aí nessas mudanças que a gente faz, eu perdi o cartão. Aí, sempre que eu estava, assim, em algum momento desafiador, eu ia lá e lia o cartão. Hoje tem a facilidade, você vai na internet, né? E tá lá, só você digitar. Mas eu estou contando a história de quanto eu ganhei esse cartão. Então, eu acho assim, que é um simbolismo, né? Muito bonito, porque realmente, quando você olha, você acha que está só, mas não, na realidade, você está sendo segurado ao colo, que ele está caminhando com você no colo, né? Então, é isso aí, esse cuidado é muito bonito, é paternal, né? É verdade. E, assim, até para a gente entender um pouco, né, que a gente fala que a gente já tem bastante coisa para entender Jesus, né, começando pelo Novo Testamento, né, que ali é a história da passagem de Jesus, os 3 anos de vida, né, contando um pouco do nascimento dele, depois os 3 últimos anos, que foi a trajetória dele mesmo, que deixou esse legado aqui para a gente, né, de conhecimento. Aí, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec também se debruçou sobre essa questão, e ele pergunta assim, qual que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí é bonita, né, a resposta, porque é uma palavra, né, Jesus. Então, assim, para quem tem dúvida, Jesus é o modelo a que nós aspiramos chegar, né? Então, a gente caminha e o nosso propósito nessa caminhada é atingir essa perfeição de Jesus, pelo menos, né? Nessa trajetória que a gente está. Não quer dizer que Jesus seja o fim de tudo, né? Mas ele é o fim a que nós buscamos nesse percurso aqui, né? Porque ele vai servir para a gente sempre de modelo, porque ele sempre vai estar à nossa frente, né? Então, Jesus, ele já está, ele é muito mais experiente que nós nessa caminhada, e com certeza, né, depois desse tempo que ele teve aqui, né, 2024 anos, que a gente começou a contar o tempo depois dele, para nós cristãos, é claro, né, ele já evoluiu muito mais, porque a evolução de espíritos superiores é muito mais rápida que a nossa. Então, se a gente for ver o tantinho que a gente subiu, ele já deve ter subido uns 10 degraus ou 15 a mais do que nós, né, de novo. Então, assim, mas nesse momento aqui no nosso planejamento reencarnatório, no nosso
na nossa desejo de evoluir, é esse modelo que a gente vai ter para seguir, né? De perfeição. Então, é a esse patamar que a gente vai conseguir atingir, né? Imagina, já vai ser bom demais, né? A gente chegar nesse nível já tá assim, nossa mãe, nem me fale, já vai ser surpreendente, né? E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, Cris, que acho que vai um pouco aí para esse segundo item que André Luiz vai trazer para a gente, né, é que a gente precisa agir como espíritos, né, e não só como um corpo que precisa de prazer. Na verdade, a gente nunca está desamparado, né, nós nunca estamos entregues à nossa própria sorte, né? Então, nesse barco da vida, nunca que a gente está à deriva, né? Sozinhos, desprotegidos, mas também para a gente encontrar um porto mais seguro, é preciso que a gente faça a nossa parte, que a gente evolua, que a gente se veja como essa dimensão divina que habita em nós, né? É preciso que a gente faça esses movimentos também, porque ninguém vai fazer nada por nós, nem os espíritos superiores, né? Então, o Cristo, como nosso irmão mais velho, ele vai ser o modelo, mas ele não vai fazer o percurso pela gente, né? Ele vai mostrar os caminhos possíveis e aqueles que causam menos dor, mas é a gente que vai escolher o caminho que a gente quer seguir, né? É importante, né, Rose? Porque aí a gente destaca aí também o respeito ao nosso livre-arbítrio, né? A nosso desejo de escolha, né? E a nossa consciência nessa escolha. A gente pode até solicitar aos amigos espirituais nas nossas indecisões que eles iluminem, né? Nos intuam, né? É uma possibilidade, mas a decisão é nossa, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? E além de respeitar, o importante é que também, né, Cris, a gente faça o movimento, porque qual seria o propósito de Deus criar sempre os espíritos simples e ignorantes para alguém fazer tudo, né? Então a gente precisa ir galgando esse crescimento, essa evolução, porque é isso que vai fazer cada individualidade também se reconhecer como um filho de um pai amoroso e que trabalha, né? Então, assim, eu acho que lá em João, no capítulo 5, quando Jesus fala assim, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, é nesse sentido, né? Não é só, ele não está falando aqui, a gente associa muito esse trabalho, porque a gente está no mundo material, né? A gente associa muito a esse trabalho material, né? Mas é um trabalho também de mudança de postura, né? É um trabalho íntimo de transformação moral. Então, é desse tipo de trabalho também que a gente vai ver que, a partir disso, é que a gente vai encontrando os caminhos para a evolução. Porque, na verdade, é esse trabalho conjunto que transforma, né? Então, não tem outra alternativa que não seja a gente fazer o movimento para a gente se melhorar também, né? É interessante, né? Essa classificação, o trabalho como um agente transformador do ser, né? E também eu penso que o trabalho também ele é educacional, né? Ele educa esse trabalho, né? Ele é um trabalho educacional, porque com esse movimento de transformação, você trabalha a sua autoeducação, né? Você começa a valorizar e amar a si próprio, se autoeducar, né? E, consequentemente, você também vai amar com uma intensidade que o Cristo exemplificou para a gente, o próximo, né? Por quê? Porque a gente vai olhar o mundo sobre
ótica, né? A gente vai olhar o próximo, o mundo, desenvolvendo a caridade, né? Que é esse amor que ele não fica estagnado, né? Ele se expande, né? E é todo um processo que nós vamos trabalhando, né, dentro de nós, né? E aí a gente vai exteriorizar, né? Então, esse trabalho também educacional, né? E é importante quando você traz isso, né, para a gente entender. Nós nos intitulamos cristãos, né? Jesus não instituiu nenhuma crença, nenhuma religião, ele não fundou uma religião, né? Isso foi uma criação do homem, né? Nós que temos essa necessidade. Jesus está muito acima disso, né? Está muito acima dessas convenções religiosas, tanto que ele está acima que a gente vê, por exemplo, Gandhi, né? Gandhi disse certa vez, né? Se todos os livros fossem queimados e só ficasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido, né? E Gandhi era hindu, né? Ele não era cristão. Então, para ver como que Jesus estava para além dessas convenções religiosas, né? Mas a gente se intitula cristão, então o que a gente precisa entender? Que esse comportamento cristão, ele tem que ser conivente com o que Jesus nos ensinou. A gente não pode se dizer cristão, por exemplo, só porque a gente frequenta um templo religioso, só porque a gente está numa casa espírita. Isso aí não nos capacita para termos esse título, sabe? É muito mais do que isso. É o nosso dia a dia, né? Então, é a gente pensar a cada dia. Como é que é o meu comportamento com relação à minha família, a mim mesmo? Como é que eu tenho cuidado de mim, da minha saúde, desse corpo, que é um templo sagrado também, onde habita o meu eu verdadeiro, que é o meu espírito, né? E como é que eu estou me relacionando com a sociedade, com as pessoas de uma forma geral? Então, ser cristão vai para muito além da gente ficar nesse movimento de contemplação só também, né? Esse movimento ele é importante, a gente saber orar, contemplar, agradecer, isso tudo é muito importante, mas não é só isso, né? Porque senão a gente cria uma ilusão, que basta a gente ajoelhar e fazer uma prece que a nossa vida está resolvida, e não é por aí, né? Então, assim, sermos cristãos seguindo os preceitos que Jesus deixou aí para a gente seguir, né? E são vários. E olha, quando a gente vai ler o Novo Testamento, às vezes a gente pega a Bíblia, né? A Bíblia, ela não é composta só pelo Novo Testamento, então parece que é um livro muito grande, né? Nossa, eu não vou dar conta de ler isso tudo. Mas na Bíblia tem vários livros ali, né? Sagrados, desde o Pentateuco do Antigo Testamento, aí a gente passa pelos evangelhos, né? Que é o que a gente chama de Novo Testamento, tem os Atos dos Apóstolos, né? As cartas de Paulo, de Pedro, orientando aí cada uma das regiões que precisavam de orientação, né? Então, por isso que se torna um livro grande. Mas se a gente pegar só o Novo Testamento, que são as lições do Evangelho, nossa, mas é muito pouco. A gente lê assim muito tranquilamente, mas não basta só ler, né? A gente precisa aprender a colocar em prática também. E essa questão, né, que você falou do templo, né, a gente ser cristão só dentro do templo é uma questão que a gente tem que refletir muito, né, porque a gente tem que cumprir os nossos deveres morais em cada oportunidade que a vida nos apresente, né, a gente poder ter a oportunidade de ser aquele que vive rico de espiritualidade, né, e rico de espiritualidade a gente em cada ação nossa, né? Através da empatia, do respeito, do amor ao próximo. E aí eu vou citar esse podcast, vou citar o livro Conduta Espírita, né? Que é também vai ser uma ferramenta de auxílio,
como está sendo a minha conduta, né? Que a gente está fazendo um podcast espírita, então a pergunta é: como está sendo a minha conduta espírita, né? Diante de. Aqui a gente tem 47 reflexões, né? Para a gente pensar, viver esse Cristo fora do templo, né? E eu acho que a gente constrói, sim, esse reino de Deus onde a gente estiver, não só dentro do templo, né? Como você bem disse, dentro do nosso lar, da nossa família, no nosso trabalho, onde a gente tiver a oportunidade, que a gente seja aquele que construa o reino de Deus, né? E assim, o que é mais interessante, né? Ou o que é muito importante, até dentro disso mesmo que você está trazendo, né, Cris? É a gente entender quem que é Jesus, né? A gente já viu aqui na questão 625 que ele é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade, né? A gente se espelhando nos comportamentos de Jesus, não tem equívoco, não tem como errar, né? Mas na doutrina espírita a gente aprende para além disso também, né? A gente aprende que ele é o governador do nosso planeta. Então ele teve essa missão, essa incumbência de Deus para criar esse planeta. Então ele foi aquele que foi coordenando, né? Através desses espíritos construtores, ele que dava, vamos dizer assim, as ordens, né? Como é que seria. Então, assim, ele é o governador desse nosso planeta. E ele precisou vir aqui quando as coisas já estavam caminhando para um rumo que precisava de uma nova orientação, né? Porque essa mensagem que Jesus traz para a gente, ela é uma mensagem milenar, né? Ela já vem de outros tempos. Então, de tempos em tempos, a gente vai recebendo essas comunicações, vai recebendo espíritos também envolvidos, né, com esse desejo de que o planeta mude, né? A gente deu agora há pouco o exemplo de Gandhi, né? E junto com isso, outros também que já vieram, né? Mas o Cristo vir em doação por nós assim, é algo que só por muito amor mesmo que a gente vê acontecendo, né? Então, assim, ele é o nosso modelo e guia, então a gente precisa sempre nos aproximar dele, mas quando a gente também passa a querer igualar Jesus a nós, ao que nós somos, né? Ou seja, transformar ele num ser humano como qualquer um de nós, assim, a gente vai perdendo, né? É como se a gente desconhecesse por completo a sua verdadeira identidade, né? Então, querer transformar Jesus nesse humano, como a Rosimar, por exemplo, é muito infantil isso, né? Então, a gente tem que reconhecer a grandeza desse espírito, né? A gente está falando de um espírito crístico, né? Que está no topo aí da escala evolutiva, né? Então, não perder isso de vista, porque senão a gente sempre tem o hábito de humanizar muito, né? A gente quer humanizar Deus, a gente quer humanizar. Não é que Jesus não tenha passado por essa fieira de humanidade. Claro, ele é um espírito como nós, que passa pela evolução, mas ele já está em outro patamar nesse momento, né? Eu também sinto Jesus de uma forma assim que eu percebo que ele não é só para a gente admirar, divinizar, mas a gente tem que ter ele como esse irmão mais velho, né? Como esse mestre que nos orienta, né? Em todos os momentos da nossa vida. Porque Jesus ele tem o poder de iluminar as consciências, né? Com a proposta, eu vejo Jesus muito assim, a proposta de Jesus, para mim, é de libertação, né?
ele nos liberta de várias amarras que muitas das vezes nós criamos ou nós trazemos também e continuamos a alimentar dentro de nós e que nos impede, né, muitas das vezes da gente evoluir. Então, essa libertação de Jesus é através do conhecimento da verdade, né? A gente, quando se conecta com Jesus, a gente se liberta diante do conhecimento da verdade. A gente começa a compreender o real sentido da vida, né? E começa a vivenciar esse amor, porque Jesus é amor, né? Então eu penso muito isso, né? A gente às vezes diviniza muito Jesus, até em consequência de outras vivências que nós tivemos e que a gente ainda muitas das vezes está muito ligada, né? E ele traz a proposta real dele, é isso, é de você se libertar. Ele te dá o caminho, né, para você seguir com seus pés, né? E você ter esse conhecimento através da verdade. E uma coisa que ele vai trazer aqui, porque a gente está falando a conduta espírita perante Jesus. Então, ele está André Luiz vai trazer aqui do aniversário de Jesus, né? Como é que a gente comemora esse dia, né? E aí ele vai, vou até trazer aqui, né? Ele fala assim, renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. E é interessante isso, né? Porque cada ano que passa, a gente vai se perdendo um pouquinho, né? Dessa essência. Tá certo que os enfeites são bonitos, aquelas luzinhas piscando, né? Elas são, não sei, trazem um aconchego, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente não passa para as nossas crianças, né? A gente não vai ensinando o verdadeiro sentido do Natal, chega uma hora que perde até o sentido, né? Porque fica parecendo que a gente está comemorando o aniversário do Papai Noel, por exemplo, né? É uma coisa estranha falar disso, né? Porque a gente se perde totalmente no consumismo, né? Como a gente está vivendo num mundo muito capitalista, né? Que a matéria prepondera e que o ter é muito mais do que o ser, né? O quanto que isso vai ficando perdido também, né? E aqui eu tenho cuidado de falar, porque eu já fui aquela pessoa muito rígida com relação às comemorações de Natal, né? Então eu achava que a gente tinha que passar assim, fazendo as nossas orações, e que aquilo tudo era uma perda de tempo. Aquelas coisas que às vezes jovem entra naqueles conflitos, né? Aí a gente sai do extremo e vai para o outro, né? Ah, não, o ano inteiro fulano briga comigo, aí chega na época do Natal, quer ficar de bem, que hipocrisia, né? Nossa, mas, menina, depois eu fui refletindo um pouco, ouvindo aqueles irmãos mais velhos que já tinham passado por essa experiência, né? E às vezes falava assim, olha, às vezes, pelo menos a gente tem que levar em conta que essa pessoa, nesse período, está conseguindo fazer esse movimento. Porque vai ser muito triste se nem nesse período a pessoa conseguir se sensibilizar, né? E aí, realmente, eu comecei a mudar um pouco, sabe? Hoje em dia, eu comemoro muito quando uma pessoa, sei lá, não me dá muita atenção durante o ano, mas chega no Natal, ela lembra de mim, eu falo, ai, que bom. Ela ainda está lembrando pelo menos no Natal, tá bom, né? Já estou mudando, acho que o envelhecer faz isso com a gente, né? Vai trazendo um pouco de maturidade, eu acho que isso é bom, né? Mas eu achei legal ele trazer isso aqui, né? Para a gente não perder de vista, o Natal é todo dia, né? Jesus está com a gente todo dia. E o que a gente está fazendo no nosso dia a dia vai refletir isso, né? Até porque essa data é uma convenção, né? É uma convenção humana. De verdade, ninguém tem a data certinha que Jesus nasceu, né? Convencionou-se dizer, pelo menos para a gente aqui no Ocidente, né?
dia 25 de dezembro, então é uma data que a gente comemora. Então, é um mês que, depois de ler alguns livros também, espíritas, eu fui vendo que a espiritualidade, ela fala, olha, a partir dessa união das pessoas para a fraternidade, para ajudar o outro, a própria ambiência espiritual se modifica, né? Então, assim, é a gente lembrar disso, né? Fazer o bem, é legal que seja todo dia, mas também nessa época é importante a gente se confraternizar, né? Se não foi exatamente do jeito que a gente queria, o que a gente pode fazer para o próximo ano ser melhor, né? Como é que a gente pode ir mudando essas formas de nos relacionar no dia a dia, a partir de hoje, né? Desse podcast que a gente está ouvindo aqui, que é a conduta espírita perante Jesus, né? Então, é importante a gente lembrar disso, né? É muito interessante aí a sua fala, porque me trouxe uma resposta. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela me disse assim: nossa, o ano já está acabando, daqui uns dias é o Natal, já está na hora de eu fazer um movimento lá em casa de muita coisa que eu não utilizei esse ano e que está novo, encostado lá, para mim doar. Aí eu falei assim: ah, você faz no final. Eu gosto de fazer no Natal, menina, porque me dá um negócio assim, eu não sei te explicar, uma necessidade, e eu faço tudo nessa época. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, olha, não é a primeira pessoa que eu escuto que, mais ou menos se aproximando o dezembro, elas fazem esse movimento. E aí realmente é isso, né? Eu acho que a atmosfera ela fica propícia, né? A presença do Natal, do nascimento do Cristo, ela desperta, parece que isso, muito forte, né? A pessoa acho que ela fica mais aberta a essas reflexões, a solidariedade, né? E claro que isso vai afetar todo o meio social, né? Mas eu penso também que a gente tem que exemplificar esses ensinamentos do Cristo, como a gente falou anteriormente, todos os dias, né? A gente não que isso esteja errado, já é um passo, mas a gente aproveita esse impulso e traz mais para o dia a dia, né? Para todos os dias, a gente ir fazendo natais, né? Essa ambiência, né? E aí a gente vai, né? Exemplificando assim a caridade, que ela não pode também ficar só restrita a uma determinada data. Porque aquele que necessita, ele necessita o ano todo, ele não necessita só numa determinada data, né? E aí a gente começar a fazer esse movimento de exercitar todo dia ser o nascimento do Cristo dentro da gente, não numa data que ficou convencionada ali, né? Porque tem que ser nessa data, no final do ano, nesse mês, né? A gente começar a mudar isso, né? E para isso a gente precisa conhecer melhor esse personagem, né? Essa figura tão marcante que é Jesus, né, Cris? Porque senão a gente acaba associando ele à nossa própria condição humana, né? Então, assim, ele é o guia que vai direcionar qual que é o caminho que a gente deve seguir, para onde a gente deve se dirigir. E sempre que a gente quiser relacionar Jesus com as nossas paixões humanas, é porque a gente não entendeu o que os espíritos disseram nessa questão 625, né? Que Kardec também faz um comentário que eu vou ler ele aqui, né? Sobre essa questão. Mas, então, assim, até mesmo nessas comemorações, nessas festividades, né? A gente precisa tomar cuidado para a gente não trazer Jesus para a nossa humanidade, mas que a gente possa sempre tentar se aproximar da experiência divina que é Jesus, né? Então, assim, é interessante quando a gente vai refletindo sobre isso, né? Como que realmente a gente quer sempre se manter na mesma posição e trazer Jesus para essa posição mais baixa, né? Então, assim,
de tempos em tempos vem esses questionamentos, né, essas discussões até bobas, eu acho. Hoje em dia eu acho uma infantilidade, né, a gente ficar, sei lá, conversando sobre certas coisas. Se Jesus teve uma relação amorosa com fulano, com Maria de Magdala, com não sei quem, né? Eu acho que isso é querer trazer Jesus para a nossa humanidade, para os nossos prazeres terrenos, né? E Jesus está para além disso. E aí, eu vou só ler aqui o comentário que Kardec trouxe nessa questão 625, eu acho que é interessante também, né? Kardec falou assim, olha, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, acho esse comentário de Kardec também perfeito aqui, né, para esse podcast, né, porque é preciso que a gente amadureça e a gente comece a dar passos para que a gente se aproxime de Jesus nessa condição moral que Kardec fala, que ele é o nosso modelo, né? E não que a gente queira trazer Jesus para ser rebaixado à nossa humanidade, aos nossos prazeres, né? A nossa própria imperfeição, né? Então, acho que isso é importante também para a gente pensar a respeito, né? E essas escolhas maduras, né? Ela vem nos mostrar que a gente tem que adotar muitas das vezes a gente adota, né? Uma postura assim de relação de menor esforço, né? Onde a gente transfere a nossa transformação, aquela transformação que cada vez mais vai nos aproximar de Jesus, a gente transfere para o outro, né? O outro que me impede, o outro que faz isso, ou o menor esforço é trazer Jesus para perto da gente. E não o nosso trabalho de transformação para que cada dia a gente encurte esse caminho que nos separa do Cristo, né? Então, eu acho que esse deve ser, assim, esse compromisso de transformação é um compromisso nosso, ele é intransferível e ele é individual, ele é meu. E ele tem que começar agora, né? E a gente abandonar esse vício que a gente carrega tanto, de tudo ser do menor esforço, né? Tudo vai demandar muita vontade, muita coragem, muito esforço, e a gente é capaz disso, né? Ô, Cris, é tão interessante isso que você traz, né? Da gente sempre responsabilizar o outro, né? Que a gente, nesse desejo da gente se manter nessa zona de conforto, né? Nessa inação mesmo, e não nos responsabilizando pelos nossos atos, a gente cria até simbologias como o demônio, né? Que existe um ser que é responsável pelo mal do mundo, né? Não existe esse ser, né? O mal acontece porque o homem ainda se compraz com o mal. É só por isso. A hora que a gente resolver só fazer o bem, não existe nenhum ser criado por Deus e nem tendo vida própria, criado por si mesmo, que seja responsável pelo mal que acontece na Terra, né? O mal somos nós mesmos que praticamos e que realizamos, né? Porque a gente se afasta dessa lei de Deus, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta dos ensinamentos do Cristo, né?
Eu estava dando o exemplo de Gandhi, né? E tem um outro também que ele foi receber um prêmio, não sei, alguma coisa nesse sentido. E aí um repórter pergunta para ele, né? O que você acha que precisa acontecer para o cristianismo se expandir mais na Índia, né? Porque praticamente não tem cristão, já que, né, ele é tão divulgado no mundo inteiro, né? E aí, assim, Gandhi também, que era um espírito elevado, né? Ele percebe ali a malícia daquele jornalista, ele fala assim, olha, tem duas coisas que precisa acontecer. Porque ele poderia falar, não, mas cristianismo aqui, não, nós somos hinduístas, né? Não, ele falou assim, olha, tem duas coisas que precisa acontecer. Uma é os cristãos pararem de deturpar a mensagem do Cristo. E a outra é começar a praticar essa mensagem no seu dia a dia. Aí, rapidinho, isso vai se difundir pela Índia toda. É interessante, né? Porque esses espíritos mais evoluídos, eles não se alteram com determinadas coisas que são do humano, né? Esses detalhes aí, né? Que a pessoa acha que ela está sendo muito esperta, né? Eu quero ver. E a resposta é simples, né? Para de deturpar a mensagem, segue aquilo que Jesus deixou de forma clara, que é o amor, a benevolência, a caridade, e pratica isso no seu dia a dia. Não fica querendo que o outro faça, né? Porque a gente querer que o outro faça é muito fácil, né? É muito simples. Mas pegar e fazer, isso é muito difícil, né? Então, assim, a gente está chegando ao final, né? Vou fazer meu último comentário aqui desse último item, né? Que André Luiz traz para a gente, e ele fala: somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. É linda essa mensagem, né? Eu acho que não poderia terminar de outra forma, né? Se a gente precisa de um modelo, que esse modelo, então, seja o Cristo, né? E aí a gente vai lembrar da parábola da ovelha perdida, né? Jesus, ele vai contar essa parábola e ele vai dizer, olha, se um pastor tiver 99 ovelhas perto dele e vê que uma se desgarrou, ele vai deixar aquelas ali que já estão bem, já estão encaminhadas e vai lá buscar a centésima que se perdeu. Então, assim, meio que a gente traduz isso para falar assim, nenhuma ovelha que me foi confiada será perdida, que me foi confiada por Deus, né, será perdida. Isso é um pouco da tradução que a gente vai fazendo, né, como diz o outro, passando de boca em boca, os termos vão mudando, mas a essência é essa, né, essa parábola da ovelha perdida, ela é muito confortadora, né, ela é muito consoladora, ela diz o seguinte, olha, todos nós somos passíveis de erro, mas Jesus não vai abandonar ninguém. Ele vai estar aqui até o final dos tempos, até a última ovelha se capacitar para estar em outro movimento, né? Em outro lugar, em outra dimensão, em outro grau evolutivo, né? Então, assim, acho que o que fica para mim aqui, Cris, é assim, conduta espírita perante Jesus, né? Gratidão, acho que o que fica para mim é isso, gratidão a esse ser que não desiste da gente nunca, né? Nunca, tá sempre aí, nos dando novas e novas e novas e novas possibilidades, né? E eu também vou encerrar a minha aqui com uma fala de Jesus que me toca muito. Ela está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, né? E esse seguir Jesus, né, e os seus exemplos, e renunciar a si mesmo, não é uma autonegação, não significa que nós devemos negar a nós mesmos, mas sim recusar tudo aquilo, né, que nos torna
pessoas egocêntricas, individualistas, né? E tomar a sua cruz e seguir com fé o caminho que Jesus ilumina todo dia para nós, né? E não nos deixamos afastar pelos convites do mundo, né? Convites esses que fazem com que cada vez mais, em vez da gente se aproximar do Cristo, a gente se afaste dele, né? Então, que a gente tenha, assim, maturidade, porque muitas das vezes esse convite nos leva ao erro também, né? Então, eu termino a minha fala com essa citação do Cristo que eu acho muito bonita, né? O meu desejo perante a Jesus é que eu sei que ele é meu amigo de todas as horas, né? E que muitas das vezes eu sei que eu não dou o testemunho que eu devia dar para ele, mas eu quero que ele saiba que eu tenho ele muito no meu coração, e às vezes que eu não dou o testemunho que eu deveria dar, isso me incomoda muito. E aí eu volto para ele lá e a gente tem aquela conversa fraterna, né? E isso é muito confortador. Então eu tenho para Jesus meu agradecimento, o agradecimento desse amor que ele tem por mim e tem por todos nós, né? Nossa, Cris, que linda a sua fala, né? Essa sensibilidade sua que percorreu aí todo o nosso podcast, né? A gente encerra aqui até meio emocionado, né? Mas é preciso que a gente tenha esse sentimento de gratidão, né? Então, hoje a gente encerra aqui agradecendo, né? Agradecendo ao André Luiz, que deixou essa obra, ao Valdo Vieira, que psicografou essa obra, né? Agradecendo a espiritualidade que nos intuiu para que a gente pudesse fazer esse podcast, que você me falou várias vezes e eu também sinto isso. Foi um momento de muito aprendizado, né? É um livro que foi escrito, né, há muito tempo, mas que está muito atual, né? A gente pode conversar muito bem com ele nas nossas questões na atualidade, né? E eu não podia deixar de agradecer hoje a você também, né, por esse percurso que a gente fez aí, que foi tão importante para mim, e eu sei que vão vir outros ainda, né? E agradecer a todo mundo que está aí com a gente, né, que tem acompanhado os nossos estudos, que quem está chegando hoje, né, hoje é o último podcast, mas pode voltar e assistir todos que estão aí no nosso canal do YouTube, e agradecer a Deus principalmente por essa oportunidade, viu, minha amiga? Muito obrigada aí. Eu também agradeço a espiritualidade pela confiança, né, que depositou, pelo aprendizado que foi assim imenso, pela sua companhia, né, semanal, que foi sempre muito prazeroso, e a espiritualidade sabe como unir as pessoas, né? Eu acho que a gente também encerra aqui unida nesse propósito, né, de termos condutas espíritas melhores, né? Isso aí é uma gratidão que eu tenho pela espiritualidade da casa, que o tempo todo estava aqui com a gente, nos intuindo, nos amparando, né? Enfim, por todos esses amigos que vão escutar esse podcast, dividir esses momentos com a gente. Muito obrigada.